porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, o qual é chamado o Deus de toda a terra. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui no momento da palavra. Para você que não sabe, eu sou ministra da Palavra do Senhor. Estou à frente aqui da Igreja Ministério Asa de Águia MZ. E com muita graça, com muita alegria, eu peço sempre ao Senhor que me dê sabedoria para estar levando adiante, né, esse ministério Asa de Águia, que eu creio que vai voar aí pelos 4 cantos dessa terra, a mensagem e a sabedoria do Senhor. Eu quero falar um pouquinho com você sobre algumas revelações, entendimentos que eu tenho dentro da palavra do Senhor. E eu vou falar com você um pouquinho nesta noite também sobre o Criador e a criatura. Vou deixar minha Bíblia aqui, talvez eu precise dela, do ladinho. Eu sempre tenho falado com vocês sobre o consciente e o subconsciente, ou o esposo e a esposa e o marido, consciente e subconsciente, criador e criatura, pai e filho, homem natural, homem espiritual, videira, ramos. Para mim, tudo está falando a mesma coisa, tudo tem o mesmo significado. E eu tenho falado muito sobre fé nesses últimos dias e tenho pregado também aqui muito sobre fé aqui na igreja. E eu estou à frente de uma obra, mas eu não sou uma pessoa assim apegada à religiosidade, mas sim à mensagem escrita nesse livro, para que venha abranger aí os 4 cantos dessa terra, independente de dogmas. Eu vou estar falando um pouquinho então com você a respeito de fé também. Muitas pessoas, algumas pessoas, muitas aqui na igreja, mas algumas pessoas têm me perguntado como eu faço para obter o meu objetivo, como que funciona a fé. E eu digo para você, a fé, ela não tem assim, vamos dizer assim, ela não é um esquema humano. Os acontecimentos não é desta forma que acontece. Mas a fé, quando pergunta sobre fé, logo a gente lembra lá em Hebreus 11, né, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não são como se já fosse. Mas talvez para algumas mentes que não trabalham um pouquinho aí com o seu raciocínio, isto não quer dizer nada ou fica incompreensível a algumas pessoas que talvez não querem talvez ali ficar, vamos dizer assim, meditando nesta mensagem, nem que a fé é o firme fundamento das coisas que não são como se já fosse. E é algo tão simples, né? Você está vendo aqui, daqui a você tem um espaço onde eu não estou vendo nada. E é como se eu quisesse, assim, pela fé, criar uma imagem aqui na frente, que ela surgisse aqui mesmo que você não estivesse vendo, mas para mim eu estaria vendo, porque a fé, primeiro nós temos que acreditar e visualizar para depois se manifestar. E quando fala sobre consciente e subconsciente, eu creio que o subconsciente é o Espírito de Deus no homem, como eu já mencionei aí em alguns outros vídeos. É interessante que quando uma pessoa está em um estado de coma, se você que está aí do outro lado já passou por isso, de estar aí em coma, eles dizem que mesmo eles estando ali de uma forma que eles não conseguem se movimentar, mas eles estão ouvindo tudo o que se passa.
Muitos casos, muitos fatos eu tenho ouvido desta forma. Então eu entendo que o que controla o homem, né, que é o subconsciente, ou seja, Deus no homem, o poder, o maioral, a videira. Eu creio que Ele que comanda, neste momento que eu estou falando com você, não preciso me preocupar, o coração está batendo, o sangue está tendo o seu fluxo perfeitamente aqui no meu corpo, está correndo tudo muito bem, sendo que quem controla isso é o Senhor, o Criador, né? O subconsciente, o Pai. O Pai controla o Filho. O Pai criou o Filho. Tem o Pai, o Senhor, né? O nosso Deus. E eu sou a sua criação, nomeado o Filho. Você está entendendo como é muito lindo? E eu vejo a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura. Se tivesse aqui só um dos livros, tem muitos livros, né? Acho que é 66 livros a Bíblia inteira. Se tivesse um livro, ele estaria falando a história completa, porque eu vejo a Bíblia como uma parábola nos acontecimentos das histórias. Eu vou estar falando um pouquinho hoje de uma, mas eu quero ainda em outros vídeos falar de outras histórias, coisa mais linda. Isto que quando a gente começa a estudar a Sagrada Escritura, o Espírito Santo de Deus, ele ministra no nosso coração verdades escondidas do homem natural. Lá no livro de... Na passagem onde fala de Moisés, né? Acho que em Êxodo. Em Êxodo fala lá sobre a história de Moisés. E a história de Moisés, se você prestar atenção, e a história de Jesus é uma coisa só, são parábolas. A história de Moisés, o acontecido ali na história de Moisés era uma parábola da vinda do mestre. Eu vou estar falando um pouquinho com você neste momento a respeito disso. Quando Jesus nasceu, vamos falar de Moisés primeiro. Quando Moisés nasceu, naquele período estava ali procurando matar as criancinhas, por causa que o povo hebreu estava crescendo muito em números e eles estavam ali matando para que eles não ficassem no lugar ali do faraó, daquele que se tinha ali por Deus. Então, o que acontece? Nasce Moisés. E naquele período, assim como quando nasce Jesus, eles também estavam ali procurando matar todas as criancinhas, os meninos, né? Estava procurando matar todos os meninos da época, assim também no período de Moisés, contando esta parábola também aí do acontecimento de Jesus, tudo precedentes. E o que acontece? Quando Moisés ali, ele foge para o Egito, também acontece um período onde um anjo chega a José e diz para pegar a criança e fugir para o Egito. Olha só, né? Que Herodes procurava ali aquela criança para matar também, para não estar ali ficando como um rei. É a mesma história, é uma parábola e isso é maravilhoso. E a nossa vida hoje também, os acontecimentos que acontecem comigo, com você, é uma parábola e às vezes nós estamos desapercebidos, a gente nem percebe que nós estamos fazendo parte dessa história, estamos inseridas nessa história. Olha só, prosseguindo, ele fica ali por um período e chega um momento ali aonde Moisés, ele fica por um período de tempo ali no Egito e ele vê ali uma sarça ardendo em fogo e aquela sarça não se consumia e dali sai uma voz dizendo, Deus dizendo para Moisés voltar,
que aquele que procurava matar já tinha morrido, e para ele voltar para lá como libertador. Assim também acontece quando foi avisado ali para José voltar novamente para lá, que aqueles que queriam matar a criança já havia morrido. É lindo, é a mesma história, é o mesmo sentido, é uma parábola, e é muito bonito quando nós vemos isso aqui na história. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Olha só. Olha só aqui o que diz no livro de Mateus. Quando os magos foram ali visitar a criança, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, que Herodes estava ali com um plano, né? Querendo matar. Ele irritou-se muito e mandou matar todos os meninos em que havia em Belém e em todos os seus contornos da idade de 2 anos para baixo, segundo o seu tempo, diligentemente inquiriria dos magos. E ali o retorno para Nazaré, olha só, naqueles dias, ali aparece, né, o anjo e diz para José, para ele retornar ali com a criança, que aquele que queria matar a criança já havia morrido. E ali também Moisés, então, ele volta agora como libertador. Nós sabemos que Jesus, ele é o nosso libertador, e assim Moisés também ele volta para libertar, e Moisés, ele liberta o povo do Egito. Ele tira ali o povo das garras de Faraó, e ele leva aquele povo, né? Se você conhece um pouquinho a história. E esse período é o período aonde nós aqui também, o libertador já veio, Jesus Cristo já veio, já morreu por nós, mas muito de nós que estamos aí nesta parábola da nossa vida também, esses 40 anos que nós estamos ali, talvez nós não encontramos ainda aí o descanso em Jesus, né? O descanso, essa libertação, ela está para todos, mas muitas das vezes nós ficamos assim, ó, rodando, assim como aquele povo, 40 anos ali pelo deserto ali, e não encontrava ali o lugar de descanso. E a palavra de Deus diz assim que Moisés, tendo tirado ali, Deus havia prometido uma terra para eles. Assim também quando Jesus voltar, né, você sabe disso, né? Você que é cristão, você que conhece um pouco da Sagrada Escritura, nós esperamos agora a volta de Jesus para nos levar para a terra prometida. É isso que Moisés estava fazendo no momento onde que Moisés tira o povo ali do Egito. Ele estava levando o povo rumo à terra prometida, mas muitos nesse período de tempo se perdeu. A Bíblia Sagrada nos conta que somente Josué e Caleb teve a confiança verdadeira e acreditou que aquela terra era para eles, mesmo tendo adversidades. Assim como nós, como já talvez assim nos convertemos ao Senhor Jesus, mas muitas das vezes nós nos perdemos no meio do caminho por causa das murmurações. Então nós vemos que é a mesma história, aconteceu com Moisés, na época de Moisés, aconteceu ali, né, na vinda de Jesus, está acontecendo conosco, e assim por diante. É uma palavra, a palavra de Deus é uma palavra viva, é muito bonito. E quando nós falamos de fé, as pessoas às vezes ouvem eu falar de fé, de manifestações. Acabei de postar aí, né, um vídeo, uma bênção sobre uma palavra que eu fiz aí, Deus me entregou uma bênção. E isso tudo é verdade. E a palavra de Deus diz assim, se nós estivermos ligados, né, a videira é o Senhor, os ramos é nós, o subconsciente é o Senhor, o consciente é nós. O marido, lá em Isaías, lá no livro de Isaías 54, se eu não me engano, Isaías 54,
Isaías 54 fala assim: o seu Criador é o seu marido. Isaías 54:5, né? O seu Criador é o seu marido. Então, nós, a esposa, a igreja, a mulher, o Senhor, o cabeça, o marido, né? Então, quando eu falo ali de um poder do consciente e subconsciente, para que nós venhamos agir em fé, nós temos que fazer como aquele versículo que diz assim, ó: se alguém deseja vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. O que será que o Senhor quis dizer, né? Falando assim, nesse entendimento de consciente, subconsciente, de videira e seus ramos, eu entendo ali que o Senhor estava falando que se alguém deseja vir após ao Senhor, que nós devemos negar aos nossos 5 sentidos naturais que nos impede de alcançar as bênçãos. Porque nós sentimos algo, nós vemos as coisas, nós apalpamos as coisas, nós sentimos cheiro das coisas. Então, muitas das vezes não estamos andando na fé, mas nós estamos andando por vista. E quando nós andamos por vista, nós afundamos na água. Não tem como eu querer ir do meu jeito, não negar os meus sentidos e querer ter vitórias, não tem como. Mas a partir do momento que eu nego a mim mesmo e sigo ao Senhor, ao meu Criador, aquilo que tudo pode, isso é maravilhoso. Um dia chegou um homem diante de Deus e diz assim: Senhor, se quiser me curar, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, né? Jesus assim: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Jesus assim: o poder que vai fazer você acontecer alguma coisa com você não é meu poder, é o seu acreditar. É isso que muitas das vezes nós não conseguimos compreender. Nós pensamos assim: nossa, mas eu sou tão pequeno. Nós somos pequenos, nós somos filhos, mas o Pai estando em nós e nós estando no Pai, nós podemos fazer. Vá lá na playlist e vê que eu coloquei trechinhos de parábolas dessas palavras que eu estou falando ali, de filmes, aonde você vai ter ali bem esclarecido. Vai lá na playlist Voar como Águia, tá muito especial mesmo esta playlist. Siga lá e você vai ver que maravilhoso. A palavra do Senhor diz assim também ainda, lá no livro de Marcos 11:24, tudo que pedirdes em oração, crede receber e tê-la eis. Olha só, tudo que você pedir, falando, né, que é oração. Orar e ter ação, atitude de acreditar. Tudo que você pedir ao Senhor, acreditando, tudo que você pedir em oração, crede, receber e tê-la eis. O Criador falando isso com a criatura. O subconsciente falando isso com o consciente. O marido falando isso com a esposa. É muito maravilhoso. Então, as pessoas falam: como que eu faço? Qual é a técnica? Não tem técnica. Tem uma abertura mesmo do seu entendimento na palavra do Senhor e você acreditar. Acreditar, né? Eu tô tão maravilhada esses dias assim. A palavra de Deus assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, não é? E eu tenho estudado bastante, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho ouvido a Bíblia, e quando eu faço esses estudos com você também, teve um estudo que eu fiz aí sobre o subconsciente, no momento o Senhor abriu ali os meus olhos, foi coisa mais linda se você assistir aí, aonde eu estou dizendo assim, a chave, o sentimento é a chave. Eu acho que é nesse vídeo, algo maravilhoso que desceu dos céus do Senhor naquele momento. Então é maravilhoso. Então tenha essa conexão com o Pai e tenha certeza, a vida toma conta de nós. Como eu estava dizendo, às vezes eu paro um pouquinho assim e penso assim: nossa, ai, meu marido saiu. Dali eu penso assim: ai, a vida cuida de nós. Quem é a vida? Jesus, nosso Pai. Nós não temos o poder de acrescentar nem 1 centímetro à nossa estatura, ele diz. Nós não temos o poder de nada, nós não sabemos o nosso amanhã, então não tem como. Eu estou na mão do Criador,
do caminho, da verdade, da vida do meu Pai. Então é por isso que ele fala assim, ó, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou parar por aqui, porque senão eu falo, e eu amo falar. Eu tenho postado talvez até 2 vídeos, né, por dia. Hoje eu fiz um vídeo aí com a Julinha, a respeito ali do casamento dela. Vai lá, confira lá, vá ali na playlist que tem as seleções de vídeo ali, tudo assim, separadinho os assuntos. Tá muito especial a playlist Voar como a Águia. E eu vou colocar este vídeo agora ali no topo, em cima. Vai prosseguindo ali e veja ali, e você vai ver que tudo que você pedir em oração, crendo que vai receber, você recebe. Deixa aí o seu joinha, o seu like, não se esqueça, deixa agora aí, aperta o dedinho aí, deixa para ajudar eu divulgar este trabalho, que nós vamos, ó, voar como a águia. Amém? Fiquem com Deus, beijão e tchau, tchau.